Olá, olá, meus alunos, boa noite a todos. Começar aqui nossa primeira aula ao vivo de legislação municipal para o cargo de fiscal de serviços públicos. Esse curso aí, de forma inovadora, um curso ao vivo, que também vai ficar gravado para vocês, mas vocês terão a opção de assistir ao vivo para já tirar sua dúvida, para já conversar com o professor. Então, esse é o curso Reta Final, Fiscal de Serviços Públicos. Como eu já expliquei algumas vezes, mas vou explicar novamente como é que vai funcionar o curso. O cronograma básico do curso, eu sempre gosto de dizer, é o mínimo que vocês vão ter é isso daqui. Mas quem é meu aluno, quem já vem assistindo minhas aulas, participando aí dos meus grupos, desafios, sabe que isso aqui, como eu disse, é o mínimo. Com certeza vai ter muito mais do que isso daí. Se eu observar que não foi suficiente, eu vou gravar outra aula, vou fazer revisões, enfim. Mas o que vai ser proposto aí? A aula de hoje, que era para ser 4 horas, mas está sendo agora 9 horas, por conta que muitas pessoas ainda estavam fazendo a matrícula. Dia 16, 10 horas da manhã, legislação municipal. Dia 17, constitucional, 9 horas da noite. Dia 20, dia 22, 24, 25, 27, 29 e o dia 1º de maio, a última aula aí programada. Eu coloquei aulas pela manhã, à tarde e à noite, variando aí, porque muitas vezes tem pessoas que só pode pela manhã, tem outros que só pode à tarde, só pode à noite. Mas o curso aqui, ele vai depender de vocês. Se, vamos supor, tem 10 pessoas e as 10 diz, não, eu só posso à noite. Então, muda tudo isso aqui, vai ficar só à noite para estar solucionando isso daí para vocês. Mas se não, se tiver essa divergência e algum só pode pela manhã, à tarde, então vamos seguir isso daqui. Aí outra coisa também que tem no curso, uma revisão na véspera da prova, na semana da prova, que já está incluído aqui, você não vai pagar nada mais por fora. Ninguém sabe ainda, né? Está suspenso o concurso, ninguém sabe quando é que ele vai retornar. Então, quando retornar, que for marcado a data da prova, na semana da prova ali, vai ter aí essa revisão. Eu coloquei as aulas todas em abril, porque o governador decretou a quarentena até o dia 30 de abril, né? Ninguém sabe se lá ele vai prorrogar por mais 15 dias, por mais um mês, ninguém sabe. Então, pelo menos até abril, até o dia 30 de abril, isso é certeza o concurso não voltar, porque foi decretada a quarentena, isolamento social aqui no Piauí, até o dia 30 de abril. Por isso, dia 1º de maio, o curso encerra, e aí, conforme as novas notícias, a gente vai incluindo novas aulas, vai fazendo revisões, enfim, vamos estar sempre aqui com vocês. Tem um grupo lá também, pode entrar em contato comigo. Já digo logo, é muito mais rápido você entrar em contato comigo pelo grupo do que até mesmo pelo privado, porque o grupo eu já sei que ali é os alunos que estão precisando de mim. No privado são muitas pessoas. E aí, alguns alunos eu tenho um número anotado, eu já sei que ele está ali falando, mas tem uns que eu não tenho o número anotado ainda, e aí fica misturado, várias mensagens acaba esquecendo, não é nem, o professor não me respondeu, pode mandar interrogação, pode perguntar de novo, é porque às vezes estou num serviço, estou falando, estou gravando aula aqui, vou gravar com vocês até 10h30, mais ou menos, 10 horas, e o meu celular está lá, chegando inúmeras mensagens, aí quando eu chego eu vou olhar logo os grupos, e aí, se você tiver alguma dúvida, mande lá, que é bem melhor, então mande no privado e fique me aperreando. Então vamos iniciar aqui. Lei Orgânica de Teresina. Vamos trabalhar com ela na aula de hoje. Uma coisa bem interessante é que não foi cobrado a lei orgânica por completo na sua prova. Como assim, professor? Você não precisa estudar a lei orgânica toda. Tem muito aluno que está com essa dúvida, achando que precisa estudar tudo ali da lei orgânica. Não. O edital, ele trouxe quais são os artigos que ele vai cobrar. Já determinou, vou cobrar isso, isso e aquilo. E é o que nós vamos tratar na aula de hoje, que é o artigo 12, 116 a 127, 130 a 134, 190 a 204, 237 a 244. Outra coisa que eu quero falar para vocês. A legislação, ela é um pouco chatinha, não tem como negar, porque muitas vezes ela passa a ser um decoreba muito pesado. E aí eu vou tentar tornar o quanto assim, didático for a matéria, facilitar, trazer dicas, transformar em questões, para não ficar assim muito conteúdo. Então pode ter aula que eu vou trabalhar só com questões,
para facilitar o seu entendimento, mas sempre vai ser esse foco, teoria e questões. Alguns momentos é necessária a teoria para você entender, principalmente assim, lei orgânica. Como são poucos artigos, é interessante explicar todos, porque se cair uma questão, pronto, você já consegue acertar tranquilamente. Tranquilo? Combinado? Tudo ok aí? Chegou mais uma pessoa, mais duas, três, chegou foi muita gente. Quem chegou depois aí, diga aí seu nome para nós iniciar a nossa aula aqui, iniciando no artigo 12, está tudo ok, o áudio, o vídeo, o Enio chegando aí, Gleisiane também, tudo ok, pronto. Então, vamos aqui começar o artigo 12 da lei orgânica, se tiver alguma coisa, pode ir falando aí, que de tempos em tempos eu vou dar uma olhada aí no bate-papo. Então, o artigo 12, ele vai trazer as competências do município. Porque é o seguinte, é interessante você conhecer o que é essa lei orgânica. Porque muitas vezes você está lendo a legislação, não sabe nem do que ela se trata, e aí dificulta mais ainda o seu entendimento. A Constituição Federal, no artigo 18, ela estabelece que os entes federativos, eles possuem autonomia. Então, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios são todos autônomos na forma da Constituição Federal. Não existe hierarquia entre eles. Então, existe a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Constituição do Piauí, e a lei orgânica, ela funciona como se fosse uma Constituição do município. Não recebe esse nome de Constituição Municipal, mas é como se fosse. Então, a lei orgânica, ela é como se fosse a Constituição do Piauí e a Constituição Federal. Vai estabelecer normas para dentro do município. Muito cuidado com isso. A lei orgânica de Teresina não vai estabelecer nada para o município de Altos, não vai estabelecer nada para o município de Timon, nada de âmbito regional, porque ela nem tem poder para isso. Ela é dentro de Teresina, dentro do município, isso chama legislação municipal. Então, esse é o primeiro tópico. Você tendo essa noção, você já consegue compreender o artigo 12 com maior facilidade, porque ele vai dizer o seguinte: ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo privativamente as seguintes atribuições. Então, primeiro, legislar sobre assunto de interesse local. A banca pode tirar local e colocar regional. Não, regional, quem tem essa competência é a Constituição Estadual. A Constituição Federal é de âmbito nacional, a estadual de âmbito regional e a lei orgânica de âmbito local. Eu vou destacar sempre essas pegadinhas, o que as bancas podem trocar, no caso a banca FCC, né? Eu falar as bancas, porque já está tanto acostumado a falar, mas no nosso caso aqui o foco é a banca FCC, que é a banca do concurso. Então, na legislação vai ser pegadinhas, vai trocar uma palavra aí para tornar o item incorreto. Então, já vou destacando que muitas vezes você fazendo a leitura em casa, você não consegue compreender isso daí. Beleza, compete ao município também o quê? Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas, preços e taxas do serviço público. Olha isso aqui com o concurso de vocês. Faz um coraçãozinho aí, isso aqui é importante demais. Tudo que está relacionado com serviços públicos é importante, porque o seu cargo é fiscal de serviços públicos. Então, viu o serviço público, já bota um coraçãozinho, porque é muito importante. Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas do serviço de táxi e mototáxi. Você vai visualizar muitas vezes na legislação falando aí de táxi e mototáxi. O horário de funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais e de serviço. Isso aí também é competência do município. Existe até uma súmula vinculante do STF, se não me engano é a súmula vinculante 18, que vai tratar sobre isso, que é a competência do município estabelecer o horário de funcionamento local, como está aí na própria lei orgânica. Fixar, fiscalizar e cobrar o horário de funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e serviços. As datas de feriados municipais. E os limites das zonas de silêncio de trânsito em condições especiais, bem como sinalizadas. Tranquilo, dando continuidade que esse artigo é bem grande, vai continuar. Dispor sobre a venda, sobre o depósito e venda de animais e mercadorias apreendidos, em decorrência da transgressão da legislação municipal. Cuidado que tem um finalzinho aí também que pode ser pegadinha, né? A competência do município é dispor sobre o depósito e venda de animais e mercadorias apreendidos em decorrência de transgressão de legislação municipal.
Se foi transgressão de legislação estadual, legislação federal, aí já não é competência do município dispor sobre esse depósito e essa venda aí de animais apreendidos. Continuando, organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico de seus servidores. Ok, tem alguns tópicos aqui que não tem muita dificuldade não, só uma simples leitura dá para você compreender. Agora aqui tem uma pegadinha grande, tem cara de FCC isso daqui, marca aqui, ó. Estabelecer servidão administrativa necessária à realização do seu serviço. A banca FCC tem cara de fazer isso, o quê? Ela tira bem aqui, servidão, e coloca desapropriação, coloca requisição administrativa. Então, cuidado. O que é competência do município é estabelecer a servidão administrativa. Professor, mas o que é essa servidão administrativa? Que eu não sei o que é. É simples. Eu tenho aqui a casa da pessoa fica numa esquina. Aí eu coloco bem aqui uma placa com o nome da rua. Isso é um exemplo de servidão administrativa. A pessoa está servindo o Estado, está lá com a placa na casa dela. Então, esse é um exemplo de servidão administrativa. A utilização por... Lembra daquela questão de servos, né? Do tempo do Império, que o servo estava trabalhando. Então, puxa um pouco para esse nome, essa questão da servidão administrativa. É a competência do município isso daí. Muito cuidado. Aqui tem cara da banca FCC. Prover o adequado ordenamento territorial de sua zona urbana e núcleos habitacionais rurais, mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo. Aqui eu não vejo nenhum problema, tudo bem tranquilo. Beleza? Elaborar e executar o plano diretor de desenvolvimento urbano. Agora, esse daqui, muita atenção para ele, porque, como eu disse, está muito relacionado com o cargo de vocês. O examinador, quando ele olhar para isso daí, isso aqui está relacionado com o cargo, vou cobrar. Então, cuidado. Conceder licença para localização, instalação e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e serviços. Então, essa licença aí, localização, instalação e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e serviços, competência municipal. A fixação de cartazes, letreiros, anúncios, faixas, emblemas e utilização de alto-falantes para fim de publicidade e propaganda. Isso aí também compete ao município. Ele é que vai dizer, ó, o cartaz é ali, o anúncio é ali, a propaganda no alto-falante só pode ser feita em tal hora e assim por diante. O exercício de comércio eventual, o ambulante, realização de jogos, espetáculos e divertimentos públicos, observar as prescrições legais, e a prestação de serviço de táxi e mototáxi, conforme eu falei para vocês. Não acabou não, várias vezes na lei orgânica, nessa parte que é cobrada aí, você vai visualizar a parte de táxi e mototáxi aí, que está relacionado sim com essa, o táxi, a mototáxi, muitas vezes é uma concessão, permissão de serviço público, então está relacionado com o cargo de vocês, beleza? Dando continuidade, fiscalizar nos locais de venda o peso, as medidas e as condições sanitárias dos gêneros alimentícios, executar obras de abertura, pavimentação e conservação de vias, drenagem pluvial, construção e conservação de parques, jardins, hortos florestais e estradas, bem como sinalização e fiscalização do tráfego de veículos, edificação e conservação de prédios públicos municipais. Aqui também não vejo muita dificuldade. Dá para fazer a leitura, entender. Acredito que a banca nem vai cobrar muito sobre isso daqui não, porque está muito na cara. A banca gosta de cobrar aquilo que pode ser feito uma pegadinha, mas vou tratar tudo aqui sobre vocês. O professor está um pouco só lendo, né? É porque a legislação é assim. O que der para facilitar, eu vou facilitar, estou falando as pegadinhas, mas muitas vezes tem que fazer essa leitura, não tem como fugir, não tem como explicar a legislação de outra forma. Eu disse, lá no finalzinho eu vou tornar um pouco mais didático, mas esse artigo 12 é de muita leitura, tem que realmente ler para poder compreender. Tranquilo? Continuando, dispor sobre o registro, vacinação e captura de animais, estabelecer e impor penalidade por infração de suas leis e regulamentos, cassar licença concedida pelo município ao exercício de atividade ou ao funcionamento de estabelecimentos que tornarem prejudiciais à saúde, à higiene, ao sossego, à segurança ou aos bons costumes, fazendo cessar a atividade e determinar o fechamento do estabelecimento.
Isso daqui eu acho forte para a prova de vocês. Forte mesmo. Não acredito eu que a prova já estava feita, né? E acho que eles vão aproveitar essa prova, não vão elaborar outra. Mas se a prova não tivesse feita ainda, isso daqui agora, com essa pandemia, com essa força que a vigilância sanitária está recebendo aí, é um ponto importante. Mas mesmo assim, mesmo se a prova já estivesse feita, esse tópico aqui também, eu acho um tópico importante, até mesmo porque ele pode trocar aqui, ó. Caçar, ele pode colocar anular, ele pode colocar suspender. Então são essas pegadinhas que podem ser feitas aí. Mas o correto é caçar a licença que foi concedida pelo município ao exercício de atividade ou funcionamento de estabelecimento que tornarem prejudiciais à saúde, à higiene, ao sossego, à segurança. Beleza. 14. Organizar e manter o serviço de fiscalização necessários ao exercício do seu poder de polícia administrativo. Aí bem tranquilo. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas e realizar operações de crédito. Integrar consórcio com outros municípios para a solução de problemas comuns. Dispor sobre a organização da administração municipal direta e indireta, inclusive autárquica e fundacional. Não, nem precisava, né, colocar autárquica, inclusive autárquica e fundacional, porque se ele já está falando de administração direta e indireta, aqui na indireta já está incluído aí autarquia e fundação. Dispor sobre a administração, utilização e alienação de seus bens, assim como a aquisição de novos bens e aceitação de legados e doações. Dispor sobre a denominação, numeração e emplacamento dos logadores públicos. Elaborar as leis referentes ao plano plurianual, a diretriz orçamentária e orçamento anual, organizar e prestar diretamente o sobre-regime de concessão, permissão, entre outros, os seguintes serviços. Agora aqui, ó, cuidado, cadê vocês? Eu gosto muito da aula ao vivo, quero saber cadê vocês. Está todo mundo aí? Todo mundo prestando atenção? Pronto, beleza, eu gosto é assim, todo mundo tá aí, eu sim, opa, tô aqui, beleza. E isso daqui é importante. Professor, por que você está dizendo isso? Vem cá, vê se vocês não concordam comigo. Lá no edital de direito administrativo, a banca não botou só o que cai mesmo, só o que o fiscal vai fazer? Ela só botou poder de polícia, ela só botou multa, ela só botou o ato administrativo punitivo, ela só colocou o abuso de poder, colocou improbidade administrativa, responsabilidade civil. Ela não cobrou assim todos os atos, ela cobrou o ato punitivo, a multa, que é o que o fiscal vai fazer. Ela cobrou o desvio de poder, ela cobrou a responsabilidade civil. Então, tipo assim, ela já demonstrou o que ela quer. Então, quando na legislação também tiver um tópico que é muito importante com o cargo de vocês, eu vou sempre destacar porque a banca pode seguir a mesma linha de raciocínio que ela seguiu lá no direito administrativo. Então, aqui, ó, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, entre outros seguintes serviços. Pegadinha que acontece em toda prova de direito constitucional ou direito administrativo. Cobra isso daqui, que é o quê? Aqui, esses serviços, a administração pública municipal pode prestar diretamente. Se o município quiser, o próprio município pode prestar esse serviço aí de iluminação pública. Pode. Tem uma secretaria responsável por isso e assim por diante. Ou, se ele quiser, ele vai prestar sob o regime de concessão ou permissão. Aqui, para isso, tem que existir uma coisinha chamada licitação. Agradeço a Deus não ter cobrado isso daí no seu edital. Deveria ter sido cobrado. Mas não cobrado. Agradeço, porque é um tema pesado, licitação. Então, a pegadinha é dizer que esse serviço vai ser prestado somente diretamente, que esse serviço vai ser prestado só sob o regime de concessão ou permissão, pode ser prestado das duas formas. Pode ser prestado diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão. O quê? Transporte coletivo urbano e intramunicipal. Cuidado, a prova coloca aí interestadual, intermunicipal, intramunicipal é dentro do município, intermunicipal é entre municípios, de um município para o outro, interestadual é de um estado para o outro. Então, olha aqui, se bota bem assim,
intermunicipal. Concorde comigo, não é pegadinha grande, não. Se você não assiste essa aula aqui, aí chega lá na prova e coloca transporte coletivo urbano e intermunicipal. No nervosismo, na ansiedade, você pode ter lido isso daqui, mas você tá certo, porque você só vê municipal. Mas cuidado, intermunicipal é entre dois municípios. Intramunicipal é dentro do município. E é o que ele está falando aqui, ó. Então, cuidado com isso. Abastecimento de águas e esgotos sanitários, mercados, feiras e matadouros locais, cemitérios e serviços funerários, iluminação pública, limpeza pública, coleta domiciliar e destinação final do lixo. Então, são essas 6 situações: transporte coletivo urbano e intramunicipal, abastecimento de águas e esgotos sanitários, mercados, feiras e matadouros locais, cemitérios, serviços e serviços funerários, iluminação pública, limpeza pública, coleta domiciliar e destinação final do lixo, que vai ser prestado diretamente ou sob regime de concessão ou permissão. Beleza? Tá terminando esse artigo 12. O bicho é grande, mas está terminando. Interditar edificações em ruína, em condições de insalubridade, as que apresentem as irregularidades previstas na legislação específica, bem como demolir construções que ameacem a segurança individual ou coletiva, que tem um exercício aí do poder de polícia administrativo. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Cuidado aqui, ó. Primeira vez que ele fala de alguma legislação aqui estadual, né? Sempre ele vinha falando de legislação municipal. Mas aqui é criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Regulamentar a utilização dos logadouros públicos e, especialmente no perímetro urbano, determinar o itinerário e os pontos de parada dos transportes coletivos. Aqui também ele falou de forma geral, transportes coletivos. Então, outro cuidado que você tem que ter. Prover sobre a limpeza das vias e logadouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza. Finalizando aí o artigo 12, aqui também tem uma pegadinha grande. Competência do município: assegurar a expedição de certidões requeridas às repartições administrativas municipais para a defesa de direitos e esclarecimento de situações, estabelecendo os prazos de atendimento. Aqui, ó, cuidado. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e dos Estados, os programas de educação pré-escola e de ensino fundamental. Novamente, se você não presta atenção nisso daqui, chega lá na prova e ele coloca: manter com cooperação técnica da União, Estados, os programas de pré-escola, ensino fundamental, ensino médio e superior. Pode até tirar o superior, coloca só até o médio. Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Tá errado. A lei orgânica só falou de pré-escola e ensino fundamental. Então, professor, quer dizer que o município ele não vai prestar o ensino médio? Não, não é isso que está sendo dito aqui. Ele está dizendo, ó, manter com a cooperação técnica e financeira da União e dos Estados os programas de educação pré-escola e de ensino fundamental. Está falando dessa cooperação técnica que vai existir aí entre a União e os Estados para pré-escola e ensino fundamental. Cuidado, pegadinha grande de prova isso daqui. Organizar os serviços de mototáxi no município, novamente aí, ó, táxi e mototáxi, vira e mexe, eles estão falando aqui. E aqui é bem simples, está na cara que isso é competência do município, mas pode ser cobrado em prova porque foi o último aí, ó. Foi incluído pela emenda à lei orgânica do município, número 26 de 2016. Constituir a guarda municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Então, isso aqui foi o último que foi incluído, então é forte de prova por conta disso. Mas todo mundo sabe que é a competência do município constituir a guarda municipal. Interessante saber a competência da guarda municipal, que é a proteção de seus bens, serviços e instalações. Os bens, serviços e instalações municipais. Por isso que o nome é guarda municipal, beleza? Então, finalizamos esse danado do artigo 12, mas é forte de prova. Vocês observaram aí que em vários momentos pode ter pegadinhas, pode ter situações que eu trabalho com legislação há muito tempo. É uma das matérias que eu mais gosto de ministrar aula
Sou professor de direito administrativo, constitucional e de legislação, mas eu gosto muito de legislação por conta disso. Dessa parte assim que fica lá escondidinha na legislação, que você olha assim, inofensiva, que ok, fiz a leitura, aí bum, tem uma pegadinha no tamanho do mundo. E aí quando o professor coloca, aí, quero ver aí no comentário aí, algumas pessoas, algumas pegadinhas, vocês já tinham percebido isso? Tenho certeza que muitos de vocês já tinham feito a leitura desse artigo 12. Pelo tempo, a prova ia ser agora, já fizeram a leitura. Algumas pegadinhas aqui, alguma leitura passou despercebido, alguma coisa que eu comentei que você não prestei tanta atenção nisso, realmente pode ser pegadinha, realmente a banca pode cobrar dessa forma, porque acontece isso daí. Então, por isso que o professor tem que estar alertando vocês para isso daí. Então, tá aí. A Luana disse que passou sim, a Neuma também. É assim, muitas vezes a legislação acontece mesmo, a leitura, por isso que tem que estar sempre destacando. Beleza? Então, finalizado esse artigo 12, a parte teórica, vamos agora pular para o artigo 116. Professor, dar esse pulo todo na legislação lá no edital, ó. Artigo 12, do artigo 12 ele pula para o 116. Ele só cobrou realmente o que interessava para ele. E no artigo 116, ele vai falar de obras e serviços públicos. Precisa nem dizer o quanto esse artigo é importante, o quanto esse capítulo ele é importante. Lá no artigo 116, ele vai dizer o seguinte: é de responsabilidade do município, em conformidade com os interesses e as necessidades da população, prestar serviços públicos diretamente ou sob regime de concessão ou permissão. Novamente aqui, ó, é responsabilidade do município o quê? Prestar serviços públicos. Obrigatoriamente tem que ser diretamente? Não. Obrigatoriamente tem que ser sobre o regime de concessão, permissão? Não. O que o artigo 116 está dizendo é que ele vai prestar esse serviço público diretamente ou sobre o regime de concessão ou permissão, bem como realizar obras públicas, podendo contratá-los com particulares através de processo licitatório. Pronto, um ponto importante desse artigo é o artigo 117. Também vejo ele com muita cara de prova, que ele vai dizer o seguinte: a obra ou serviço público, salvo nos casos de extrema urgência e devidamente justificados, só poderão ser realizados com a elaboração do respectivo projeto, no qual obrigatoriamente conste o relatório substanciado sobre a conveniência de utilização para a coletividade, o orçamento do seu custo e a origem dos recursos financeiros para sua execução e os prazos para o seu início e término. Olha o bizu do Soarinho, o primeiro da aula de hoje. Tem vários bizus aí. Eu gosto sempre de criar isso daqui. Você vai lembrar de o que ele está falando? Elaboração do projeto. Então, a obra ou serviço só pode ser feita, só pode ser realizada com o projeto. Aí o bizu é você lembrar de projeto. Falar errado mesmo. Não fale projeto, não. Fale, cadê o projeto? Já está feito? Fale desse jeito, fale errado para você lembrar do bizu. Por quê? Porque o PR você vai lembrar dos prazos. O O, orçamento. E o R, relatório. Então, se a prova perguntar, você não erra mais. Chegar e dizer, a obra ou serviço público, salvo nos casos de extrema urgência devidamente justificados, só poderão ser realizados com a elaboração do respectivo projeto, e no qual obrigatoriamente conste. Aí você, eita, o que é que vai constar aí nesse projeto? Aí você já sabe, é o projeto. Opa, PR, prazos para o seu início e término, o O, orçamento do seu custo e a origem dos recursos financeiros para a sua execução, e o R, relatório substanciado sobre sua conveniência e utilização para a coletividade. Beleza? Continuando aí, artigo 118, muito importante também, vai falar: a concessão ou a permissão de serviço público somente será efetivada com autorização da Câmara Municipal, mediante contrato precedido de processo licitatório. Então, é o seguinte: a concessão ou a permissão de serviço público precisa de quê? Autorização da Câmara Municipal, processo licitatório, ou seja, de licitação pública. Após isso, é feito lá o contrato.
Então, tem esses dois requisitos, e a lei orgânica trouxe mais esse aqui, ó. Que licitação é o quê? A própria Constituição Federal fala isso, que a concessão ou permissão necessita de licitação. Agora, essa autorização da Câmara Municipal foi novidade. A lei orgânica trouxe isso daí. Parágrafo 1º vai dizer: serão nulas de pleno direito as concessões e as permissões, bem como a delegação para exploração de serviço público feitas em desacordo com o estabelecido nesse artigo. Então, se uma concessão de serviço público foi feita sem licitação, é nula de pleno direito. Se foi feita sem autorização da Câmara, é nula de pleno direito. Se não assinou o contrato, enfim. Beleza, eu quero voltar bem aqui no 117, porque, como eu disse, eu não sei se a prova de vocês já estava feita, não sei se vai ser feito outra, como é que vai ser. Mas, tipo assim, pegando o momento atual, né, que fala assim, ó, a obra ou serviço público, salvo nos casos de extrema urgência e devidamente justificado. O prefeito de Teresina está construindo hospitais de campanha, né, hospitais para o coronavírus. Esses hospitais não têm extrema urgência para ser construído? Não precisa ser construído o mais rápido possível, é para ontem a construção desses hospitais. E não é devidamente justificado? Está justificando o quê? A questão do coronavírus, a questão da pressa para poder ter uma UTI, porque senão pode faltar no SUS, faltar em hospitais privados, enfim. Então, nesse caso aí do coronavírus, não precisa ter esse projeto aí, né? Essas três situações. E como o artigo fala, ó, a obra ou serviço público, salvo nos casos de extrema urgência e devidamente justificados, só poderão ser realizados com a elaboração do projeto, no qual obrigatoriamente conste. Aí traz as três situações. Então, esse hospital de campanha, ele é de extrema urgência e ele está devidamente justificado. Então, pode não existir essas três situações, como a própria lei orgânica traz aqui a exceção. Então, cuidado com isso daqui, porque, como eu falei, vai que eles vão elaborar outra prova, ou até mesmo na época da prova já estava se falando de coronavírus e eles pegaram isso daqui para cobrar, né? Então tem que dar um destaque, até mesmo se nada. Isso aqui é um ponto importante, uma exceção sempre é importante para a prova de vocês. Continuando, os serviços concedidos ou permitidos ficarão sempre sujeitos à regulamentação e fiscalização da administração municipal, cabendo ao prefeito aprovar as respectivas tarifas ou preços. Cuidado com essa questão de competência, sempre pode ser pegadinha na hora da prova. Artigo 119 vai trazer essa questão dos usuários. Os usuários estarão representados nas entidades prestadoras de serviços públicos na forma que dispuser a legislação municipal, assegurando-se-lhes a participação em decisões de planos e programas de expansão do serviço. Sempre vou priorizar a participação dos usuários nisso daí, revisão da base de cálculo dos custos operacionais, política tarifária, nível de atendimento à população em termos de quantidade e qualidade, e mecanismo para atenção de pedidos e reclamações dos usuários, inclusive apuração dos danos causados a terceiros. Sempre tem que existir essa participação dos usuários, porque tem que existir essa questão aí democrática, né? Não posso decidir a prefeitura, ali os concessionários, não, tem que também ter a participação dos usuários do serviço público. Artigo 120, 122, 123, 124, também importantíssimos aí. As entidades prestadoras de serviço público serão obrigadas, pelo menos uma vez no ano. Isso aqui tem cara de prova. Eles trocam por 2 vezes no ano, 3 vezes no ano. Pode colocar semestralmente, tá errado. Semestralmente já dá 2 vezes. Então, cuidado com esse tipo de questões. Então, quem presta um serviço público é obrigado pelo menos uma vez por ano a dar ampla divulgação de suas atividades, informando em especial sobre planos de expansão, aplicação de recursos financeiros e realização de programas de trabalho. 122. Na concessão ou permissão de serviços públicos, o município reprimirá qualquer forma de abuso do poder econômico, principalmente a que visa a dominação do mercado, a exploração monopolística e o aumento abusivo de lucros. Aqui eu quero conversar olhando para vocês. O seguinte, você tem que pensar
dessa forma para poder compreender. Quando eu falo de serviços públicos, quando o município ele não quer prestar diretamente, ele faz uma concessão, ele faz uma permissão de serviço público, a empresa que está ganhando, ela quer uma coisa, ela quer lucro. Isso é óbvio, é uma empresa privada que está prestando aquele serviço. Então ela quer lucrar. Só que é o seguinte, ela está prestando um serviço público. Não é porque deixou de ser o município diretamente e está sendo prestado por uma concessionária, por uma permissionária, que deixou de ser um serviço. Continua sendo o serviço de transporte coletivo urbano, um serviço público, que tem vários direitos aí da população. E um deles é o da modicidade de tarifas. As tarifas têm que ser módicas, baratas, acessíveis, não pode ser cara demais. Por quê? Se eu deixar livre, se eu deixar que o próprio concessionário estabeleça o valor daquela tarifa, ele vai botar R$ 10. Ele quer lucrar. Ele não está pensando muito assim. Então, existe sempre esse embate aí, interesse público e o interesse particular. Por isso que esse artigo 122, ele vai dizer isso aí, ó. Na concessão ou permissão de serviço público, o município reprimirá a qualquer forma de abuso do poder econômico, principalmente a que visa a dominação do mercado, a exploração monopolística e o aumento abusivo de lucros. Teve uma cidade que eu morei, não vou falar o nome, mas lá tinha duas empresas de transporte coletivo. As duas eram do mesmo grupo econômico. No papel, não era da mesma pessoa. Logicamente que não. Mas era do mesmo grupo econômico. Então, tipo assim, eu zanguei com ela, eu vou para outra. Praticamente o mesmo dono. Então, existiu o monopólio. E o município tem que reprimir isso daí, essa exploração, porque o monopólio é muito ruim. A concorrência é muito boa, porque gera aquela questão de melhorar o serviço. Já o monopólio, é meu, não quer que não, vá na outra, é meu do mesmo jeito. Pronto. E o Enio perguntou, vai ficar salvo? Vai sim. Todas as aulas ficarão salvas. Estou no interior, já caiu 2 vezes, é complicado mesmo. Mas pode ficar tranquilo que vai ficar salvo. Se der para assistir ainda aí o finalzinho, depois você assiste só a parte que perdeu. Tranquilo. Então vamos lá. Artigo 123. O município poderá revogar a concessão ou a permissão do serviço público que for executados em desconformidade com o contrato ou ato pertinente, bem como daqueles que se revelarem manifestamente insatisfatórios ao atendimento dos usuários. Olha aqui, 2 pegadinhas que eu vou destacar para vocês. A primeira, poderá. A banca chega e bota deverá. Cuidado, 2 coisas diferentes. O município poderá. Poderá o quê? Revogar. A banca vai lá e coloca anular. Cuidado também, não é anular. Se botar anular, está errado, não é a mesma coisa. Anulação e revogação são institutos totalmente diferentes. Então, o município poderá revogar a concessão ou a permissão de serviço público que forem executados em desconformidade com o contrato. No 124, ele vai dizer: as licitações para concessão ou permissão dos serviços públicos deverão. Olha aqui, ó. Olha o cuidado. Aqui ele fala poderá. Aqui ele fala deverão. Tá vendo? Já são 2 situações diferentes. Aqui já é obrigado. Então, as licitações para concessão ou permissão do serviço público deverão ser precedidas de ampla publicidade, inclusive em jornal da capital do estado, mediante edital ou comunicado resumido. Então, tem que dar essa publicidade para várias empresas aí participar, existir a concorrência e conseguir a proposta mais vantajosa para a administração pública. Agora, os direitos aí dos usuários, artigo 121. Os contratos de concessão ou permissão de serviços públicos serão estabelecidos, dentre outros, os direitos dos usuários, inclusive as hipóteses de gratuidade, que pode existir sim. Muitas questões gostam de dizer assim, que fere o princípio da isonomia, a gratuidade para o idoso, a gratuidade para a pessoa com deficiência. Não fere o princípio da isonomia de jeito nenhum. Porque a isonomia existe em 2 formas. A isonomia formal, que é tratar todos da mesma forma,
e a isonomia material, que é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Então, quando eu faço aí a gratuidade para o idoso, para a pessoa com deficiência, eu estou tratando da igualdade material, então pode sim. 2. As regras para a remuneração do capital e para garantir o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Essa questão do equilíbrio financeiro, econômico-financeiro é interessante. Por quê? Porque a administração pública ela fica naquele meio. Ela quer uma tarifa que não seja muito cara, não seja muito desproporcional. Mas ela também tem que garantir que ela tenha um lucro. Também a empresa está lá querendo ganhar alguma coisa. Então não pode também perder tudo, né? Eu acho que deu um probleminha aí, não foi? No meu aqui piscou, no de vocês, tá? Voltou, né, agora? Pronto, beleza, eu percebi. A minha tela aqui também caiu. Mas graças a Deus que voltou logo. Então, continuando aqui. Então, ela tem que garantir aí esse equilíbrio econômico-financeiro do contrato. As normas que possam comprovar a eficiência no atendimento do interesse público, bem como permitir a fiscalização pelo município, de modo a manter o serviço contínuo, adequado e acessível, as regras para orientar a revisão periódica das bases de cálculo dos custos operacionais e da remuneração do capital, ainda que estipulado em contrato anterior, remuneração do serviço prestado pelos usuários e as condições de prorrogação, caducidade, rescisão e reversão na concessão ou permissão. Se o edital de vocês tivesse lá em Direito Administrativo Serviços Públicos, ia ter que saber o que era isso aqui tudo. Mas como não tem, só precisa saber que está aí, que o contrato vai estabelecer essas condições de prorrogação, caducidade, rescisão e reversão na concessão ou aplicação do serviço público. Tranquilo. 125. Está finalizando a parte teórica, vamos já começar umas questõezinhas aqui para ficar mais dinâmico a aula. Os preços dos serviços públicos prestados diretamente pelo município ou por órgão de sua administração descentralizada serão fixados pelo prefeito, cabendo à Câmara Municipal definir os serviços que serão remunerados, tendo em vista o interesse econômico e social. Cuidado para não confundir na hora da prova. Olha, isso aqui tem uma pegadinha aqui do tamanho do mundo. Os preços dos serviços públicos prestados diretamente pelo município ou pelo órgão da administração descentralizada, quem vai fixar é o prefeito. A Câmara Municipal, ela vai definir os serviços que serão remunerados. Tipo, ó, esse aqui vai ser remunerado, esse aqui vai ser remunerado, esse aqui vai ser gratuito, esse vai ser remunerado, e assim por diante. Ok, ela diz que vai ser remunerado, mas quem vai definir o preço? É o prefeito. Então não confunda isso daí na prova de vocês. Na formação do custo do serviço de natureza industrial, computar-se-ão, além das despesas operacionais administrativas, as reservas para depreciação e reposição dos equipamentos e instalações, bem como para a previsão de expansão do serviço. Aqui ele está se preocupando quando ele fala assim, depreciação e reposição dos equipamentos, é tipo assim, um ônibus, a cada ano ele vai reduzindo o valor dele, né? Então, o concessionário tem que ter uma reposição por conta disso, para compensar essa depreciação do ônibus. O artigo 126 vai dizer: o município poderá consorciar com outros para a realização de obras ou prestação de serviços públicos de interesse comum. Seguinte, existe uma ponte entre Teresina e Timon. São duas, se eu não me engano, né? Não sei, não me lembro agora o nome. Alguém me fala bem rápido aí. Ponte Metálica não, Ponte Metálica é em Fortaleza, né? Parece. Não sei se Teresina também tem. O nome da ponte entre Teresina e Timon. Acho que tem muitas, mas tem uma bem famosa que fica ali próximo do centro ali daquele. Tem a Metálica, né? Ponte Metálica da Amizade. Pronto. Então é Metálica mesmo. Eu pensei que Metálica era em Fortaleza, mas Teresina também. Pronto. Ponte Metálica da Amizade. Beleza. Obrigado aí para quem falou aí. Então essa ponte metálica envolve Teresina e Timon. Se o município de Teresina quiser, ele pode fazer um consórcio com Timon. Bom, bora construir a ponte aqui, bora construir nós dois, já que os dois municípios estão envolvidos aí. Então pode. O município poderá consorciar com outros
para a realização de obras ou prestação de serviços públicos de interesse comum. Pode consorciar com Altos, Campo Maior, Zé de Freitas, Barra, sei lá o que for, para fazer uma obra, aí, um serviço público grande que envolva aí vários municípios. E o município deverá propiciar meios para a criação dos consórcios de órgãos consultivos, constituídos por cidadãos não pertencentes ao serviço público municipal. Isso aqui é um tópico que está sendo muito utilizado, que pode também estar na sua prova, no direito administrativo. Essa participação popular. Como ele fala aí, ó, órgãos consultivos, constituídos por cidadãos não pertencentes ao serviço público municipal. Então, para que é isso aí, esses órgãos consultivos? Para chegar lá e perguntar, ei, nós vamos fazer isso aqui, vocês concordam? Nós vamos fechar tal serviço, nós vamos fechar aquilo ali, vocês concordam com tudo isso? Quem está participando desse órgão consultivo vai opinar, vai dar opinião nesse serviço, beleza? Para finalizar aqui essa parte teórica, já iniciar as questões, o artigo 127 vai dizer: ao município é facultado conveniar com a União ou com o Estado a prestação de serviço público de competência privativa, quando lhe faltarem recursos técnicos ou financeiros para a execução do serviço em padrões adequados, ou quando houver interesse mútuo para a celebração de convênios. E nessa celebração de convênios, o município deverá propor os planos de expansão do serviço público, propor critérios para a fixação de tarifas e avaliar periodicamente a prestação do serviço público. Como assim, professor? O que esse artigo 127 ele vai dizer? Novamente, vem tratar de convênios aí. Então, vamos supor que tem um serviço público, aqui é bem amplo, pode ser na área da saúde, educação, transporte, enfim. E aí o município ele não tem meios para prestar, como ele fala aí, ó, falta recursos técnicos ou financeiros para execução em padrões adequados. Então pode ser feito um convênio aí com a União, com o Estado, para prestar esse serviço público. O convênio é como se fosse uma união. Tipo assim, sozinho não tem como, mas embora nós dois, eu dou minha contrapartida, você dá a sua contrapartida, e assim por diante. Aí vai ser feito esse convênio aí e vai ser prestado o serviço público. Está sendo muito utilizado isso daí. Os estados da região Nordeste, eles fizeram um consórcio entre eles, sem politicagem aqui. Quem é meu aluno já sabe que eu não gosto de politicagem, eu não tenho lado A nem lado B, eu gosto de tratar as coisas de forma imparcial. Mas quando o presidente Bolsonaro começou o mandato dele, ele começou uma rixa com os governadores do Nordeste, que a grande maioria não apoiaram ele. E aí os governadores do Nordeste, dos 9 estados, se juntaram e fizeram o consórcio Nordeste, o consórcio público com os 9 estados da região Nordeste. Para que isso? Porque, tipo assim, o Piauí sozinho vai comprar máscaras, vai comprar álcool em gel, vai comprar testes rápidos para coronavírus. É um estado, não tem tanto poder financeiro. Agora, um consórcio com 9, se o Piauí ia comprar 10 mil, agora são 1 bilhão de álcool em gel que vai ser comprado. Então, o preço reduz, condições de compra melhoram. Então, por isso que está sendo muito utilizado esses convênios, esses consórcios, como foi tratado no artigo 127. Beleza? Primeira questãozinha aí da aula de hoje. Instituto de Pegadinha Suarinho 2020. Sobre a Lei Orgânica de Teresina, assinale o item incorreto. Eu sempre, quando eu vou elaborar questões, e questões assim, principalmente na legislação dessa que você não encontra, são pouquíssimas questões disponíveis na internet, eu gosto de tratar com o item incorreto. Por quê? Porque tem um errado e 4 corretos que vai servir para você estar estudando aí em casa. Então, bora lá analisar aqui, que já é outro assunto, esse assunto já decidi tratar por questões. O que eu estou tratando de forma teórica na aula de hoje, nas próximas aulas vou tratar com questões para revisar, observar se vocês estão revisando mesmo. E aí, já fizeram em casa isso daí? Mandei o material agora à tarde. Já acharam o gabarito? Qual é o item que está incorreto aí? Eu vou resolvendo aqui, enquanto vocês vão resolvendo aí também, e mando o gabarito aí de vocês. A primeira questão vai dizer o seguinte: o município, para fins administrativos, dividir-se-á
Primeiro, dentro do perímetro urbano, em administrações regionais, fora do perímetro urbano, em regiões administrativas rurais. O item A está correto. Porque é o seguinte, o município de Teresina ele é muito grande. É diferente do cara ser prefeito de Parnaíba, ser prefeito de Altos, prefeito de Campo Maior e ser prefeito de Teresina. É muito diferente. Então, a Lei Orgânica de Teresina trouxe essa divisão administrativa para facilitar ali a gestão, vai descentralizar. E aí, dentro do perímetro urbano, pode ser criadas essas administrações regionais. E fora do perímetro urbano, essas regiões administrativas rurais. O nome muda um pouquinho, mas a essência é a mesma. As administrações regionais e as regiões administrativas rurais. Então, eu tenho aqui o município de Teresina. Vamos supor, aqui é a parte urbana e aqui a parte rural. Ficou um pouco desproporcional, né? A parte rural ficou maior do que a urbana, mas relevem aí o desenho. Nessa parte urbana, eu posso dividir aqui a cidade, o município, em administrações regionais, para facilitar a administração. Vou colocar um administrador aqui, vai ficar responsável por essa parte aqui. Vou colocar outro administrador regional aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e assim por diante. Vou dividir, então fica mais fácil, não fica tudo a cargo do prefeito. Na zona rural também, eu posso fazer da mesma forma. Dividir aí em regiões administrativas rurais, com o mesmo intuito que foi criadas as administrações regionais. Então, o item A está corretíssimo aí. O item B. As administrações regionais serão criadas e organizadas por lei específica, pelo agrupamento de bairros contíguos, respeitando-lhes os limites. Certíssimo. Cuidado com isso aqui, ó. A banca pode chegar e colocar lei complementar, mas é lei específica. Está correto o item B. No item C, aqui tem uma pegadinha grande. Quem já assistiu algumas aulas minhas aí, já fiz, se não me engano, foram 3 revisões. O professor Márcio Lima teve uma revisão minha também na Proluno, e eu trabalhei isso daqui. Então, são requisitos para a criação de administrações regionais ou de regiões administrativas rurais. Primeiro, população nunca inferior a 10% dos habitantes da região urbana do município, no caso das primeiras, e dos habitantes da região rural, no caso das segundas. Muito cuidado. O item C, vou logo dizendo, está correto. Mas qual cuidado você tem que ter? Ele diz, ó, requisito para criar administração regional ou região administrativa urbana. População nunca inferior a 10%. Mas cuidado, vou aqui para o quadro. Ó. Teresina tem, vou pegar aqui, vou colocar aqui 500 mil habitantes. Só um número qualquer, eu sei que não é isso. Aí vamos supor que 300 mil estão na área urbana, 200 mil estão na área rural. Quando ele fala população nunca inferior a 10%, você não vai pegar os 10% aqui de 500, não. Cuidado, ao final, depois o que ele fala? 10% dos habitantes da região urbana do município, no caso das primeiras, e dos habitantes da região rural, no caso das segundas. Então, quando eu vou criar uma administração regional urbana, essa administração regional aqui, a população não pode ser inferior a 10% da população urbana. Então, se a população urbana de Teresina é 300 mil, aqui no meu exemplo, essa administração rural, a população dela não pode ser inferior a 30 mil habitantes. E não a 50 mil se eu fosse pegar a população total de Teresina. Da mesma forma que, para criar essa região administrativa rural, vou pegar aqui, ó, os 200 mil, que é a população rural de Teresina.
Então, tem que ter no mínimo 20 mil habitantes. Muito cuidado, esse item C é pegadinha grande. Ó. Vou ler de novo. São requisitos para a criação de administrações regionais ou de regiões administrativas rurais. População nunca inferior a 10% dos habitantes da região urbana. Olha aqui, ó. Habitantes da região urbana do município, no caso das primeiras. Quem é as primeiras? Administrações regionais. E dos habitantes da região rural, então não inferior a 10% dos habitantes da região rural, no caso das segundas. Quem é as segundas? Regiões administrativas rurais. Beleza? Item D vai dizer o seguinte: são requisitos para a criação de administrações regionais ou de regiões administrativas rurais. Consulta plebiscitária, através de referendo, a população da área que constituirá a administração regional administrativa rural. Aqui a questão acaba de ser anulada. Quando eu fui elaborar a questão, eu deixei essa parte aqui, ó. Não era para existir essa parte. Para não anular a questão, risque isso daí do material. Isso aqui foi a pegadinha que eu fiz em outro aulão. Aí eu fui colocar esse item aqui e acabei deixando a questão incorreta, porque isso aqui é justamente a pegadinha. Então, risque aí no seu material esse através de referendo. Por quê? Vou explicar. Ele fala, são requisitos para a criação de administrações regionais ou regiões administrativas rurais. Consulta plebiscitária à população da área que constituirá a administração regional ou região administrativa rural. Olha o nome, consulta plebiscitária. É um plebiscito, é feito antes. Então, tipo, eu vou criar essa região administrativa rural aqui. Eu tenho que fazer um plebiscito com a população que está envolvida aqui. Esse pessoal que está envolvido aqui, eu vou fazer um plebiscito para saber se eles concordam com isso, se eles querem essa administração rural ou essa região administrativa rural, e não referendo. Referendo seria a pegadinha, ao contrário. Se colocar referendo, está errado. Então, você risca aí no seu material através de referendo. Foi um erro aí na hora de preparar o material, para a questão ficar correta. O item D está correto, riscando aqui através de referendo. Beleza, entenderam aí essa questão do item D? Foi uma falha aí na hora de elaborar a questão, acabou saindo dessa forma. Mas se até a banca erra, né? A banca tem tanto tempo, o cara é pago para isso, só para fazer a questão. Ainda tem questão que é anulada, quem dirá aqui no Instituto de Pegadinha Suarinho. Então, vamos aqui no item E. Na fixação das divisas entre as regiões administrativas rurais, serão observadas as seguintes normas. 1. Dá-se obrigatoriamente a delimitação às linhas naturais facilmente identificadas. Como a questão pede o incorreto, acabamos de achar a questão não é obrigatoriamente. O gabarito é o item E. E é o que, professor? É preferência. Olha aqui, muito cuidado. Na fixação de divisas, dá-se obrigatoriamente a delimitação de linhas naturais. Na fixação das divisas entre as regiões administrativas rurais, serão observadas as seguintes normas. Dá-se preferência de delimitação às linhas naturais, facilmente identificáveis. Então, cuidado, é preferência e não obrigação. Inexistindo linhas naturais, utilizar-se-á a linha reta, cujos extremos, pontos naturais ou não, sejam facilmente identificáveis e tenham condições de fixidez. E a não interrupção da continuidade territorial. Então, se já tem uma linha natural, tipo assim, já tem um caminho que todo mundo utiliza, já tem um rio, um riacho que passa por ali, que é utilizado também. Então, nesse caso, vou utilizar isso daí, vou dar preferência para isso daí. Não precisa eu estar criando outras normas aí, outras linhas para dividir, mas é preferência. Se não der, como tem estabelecido aí também, pode ser utilizado
Não existem linhas naturais, ao utilizar linha reta cujos extremos pontos naturais ou não sejam facilmente identificados. E a povoação escolhida pela população da área como sede da região administrativa rural, dá-se-lhe o nome e terá categoria de vila. Tem alguma dúvida? Qual o artigo? Artigo 131, exatamente. Começa no 130, essa questão de administrações regionais, região administrativa, mas essa parte que eu estou explicando agora é 131, e vai até o 134, que eu vou explicar aqui para vocês. É o que está aqui nessa parte do edital, 130 ao 134. Essa parte aqui já foi, essa aqui nós estamos terminando. Já vamos entrar nessas duas partes aqui finais da Lei Orgânica de Teresina. Beleza? Deixa eu só procurar aqui, onde é que eu estava? Aqui, pronto. Beleza? Agora, vamos tratar do administrador regional. Eu já até falei um pouquinho sobre ele, né? Já disse que aqui, esse desenho ficou tão bonito, tão colorido. Se a letra fosse bonita, cada região dessa aqui, cada administração regional, região administrativa rural, eu vou ter um administrador. E vocês, depois de 1 hora de aula, cadê vocês? Está todo mundo aí de novo? Todo mundo bem? Tranquilo? Aguenta mais 1 hora? Pronto. Demoraram mais a responder. Daquela outra vez que eu perguntei, bora, tô aqui, agora demorou mais um pouquinho. Aí, beleza, tá aí, todo mundo. Então, bora lá. A lei orgânica hoje de forma bem didática aí para vocês. Então, esse administrador regional, logicamente, ele não vai trabalhar de graça, né? Você acha que o cara vai ficar lá cuidando daquela administração, vou trabalhar aqui de graça, de jeito nenhum. Ele vai ter a remuneração fixada pela legislação municipal. Criada a administração regional, o prefeito fica autorizado a criar o respectivo cargo de administrador para aquela região. A pessoa vai organizar e tem aqui as competências do administrador regional. Está no artigo 134, é o último artigo aí que trata desse tema. Eu não acho muito forte de prova, mas tem que conhecer, não pode fugir de jeito nenhum. Executar e fazer executar na parte que lhe couber as leis e os demais atos emanados dos poderes competentes, coordenar e supervisionar os serviços públicos regionais, propor ao prefeito a admissão e dispensa dos servidores lotados na administração regional, promover a manutenção dos bens públicos municipais localizados na administração, vai ter que prestar contas, logicamente, prestar as informações que forem solicitadas pela Câmara Municipal, solicitar ao prefeito providência necessária à boa administração e executar outras atividades que lhe forem atribuídas pelo prefeito e pela legislação pertinente. Tranquilo? Outro capítulo agora, artigo 190, transportes públicos. Precisa nem dizer, né? A importância disso daqui. Não precisa nem comentar, você já sabe que o artigo 190, com certeza, vai sair questões dele, que trata aí dos transportes públicos, tá? Relacionado com os serviços públicos. O artigo 190 vai falar: ao poder público municipal cabe organizar e prestar diretamente ou sobre regime de concessão ou permissão, mediante processo licitatório, serviços públicos de caráter coletivo, de transporte coletivo, que tem um caráter essencial. Esse caráter essencial está sendo muito falado agora nesse período de pandemia, né? Porque foi proibida a execução de vários serviços, de várias atividades econômicas, só permaneceu aqueles que são considerados essenciais. E o transporte coletivo é sim considerado um serviço essencial, porque muita gente depende dele para trabalhar, depende dele para ir para um médico, nem todo mundo tem seu transporte particular. Tranquilo? Aqui tem uma pegadinha grande mesmo. Por quê, professor? Porque é o seguinte, eu até já fiz uma questão sobre isso daqui. Depois vamos até resolver ela em outras aulas aí, mas eu já até trabalhei uma questão sobre isso daqui. Olha o seguinte, lá na prova, ele pode incluir o poder judiciário aí. Ele pode jogar o poder judiciário aí dentro. E aí você vai ter que tomar cuidado. Porque é o seguinte, ó, Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo o projeto de lei criando o Conselho Municipal de Transportes Coletivos.
com a atribuição de deliberar sobre a política de transporte coletivo do município e em cuja composição está assegurado a representação. Quem é que vai representar, quem vai participar da composição e do Conselho Municipal de Transportes? Poder Executivo, Poder Legislativo, Sindicato dos Condutores, que os motoristas, o Sindicato das Empresas e os usuários. Então, eu tenho uma participação aí muito boa. Eu vou ter o Poder Executivo, eu vou ter o Poder Legislativo, eu vou ter o Sindicato dos Condutores, eu vou ter o Sindicato das Empresas e vou ter os usuários. Então, dá para brigar muito aí nesse conselho. A confusão é grande. Mas eu não tenho o poder judiciário dentro desse conselho. Essa é a pegadinha de prova. Pode incluir ele aqui. Aí você vai na onda, né? Ah, o executivo tá, o legislativo tá, como é que o judiciário não vai estar? Tá? Mas, rapaz, tá sim, você anda brigando os três, onde um tá, o outro tá brigando. Não, vai tá sim. Tá não, aqui não. Aqui a briga é só entre os dois mesmo, executivo e legislativo aí, não tem o judiciário nesse Conselho Municipal de Transporte Coletivo, até mesmo porque o município não tem poder judiciário. Então essa é uma das explicações. O judiciário só tem estadual ou da União. Beleza? Segunda questão. Instituto de Pegadinha Suarinho 2020 vai falar o seguinte: a permissão ou a concessão de serviços públicos de transporte coletivo deve abranger a organização e gerência do tráfego local? Sim, tráfego local. O planejamento do sistema viário e localização dos polos geradores de tráfego e transportes? Sim, também vai abranger planejamento do sistema viário, localização dos polos geradores de tráfego. Tipo assim, onde é o Frei Serafim, Miguel Rosa, tem sempre aquele congestionamento, Nossa Senhora de Fátima, são esses polos geradores aí de tráfego. Organização e gerência de transporte coletivo de passageiros por ônibus, também vai abranger isso daí, lógico, né? Isso aqui está na cara, que vai abranger a concessão de serviços por transporte coletivo. Organização e gerência dos fundos de passe e vale transporte, certo? Vai abranger também, porque esse vale transporte está incluído aí dentro do transporte coletivo. Organização e gerência dos serviços de táxi, correto, vai abranger também. Então, o gabarito é B de bola, todos os itens estão corretos da segunda questão. Terceira questão ainda vai seguir nessa mesma linha de raciocínio. Preferi trabalhar com ela dessa forma, com questões. Então, a permissão ou concessão dos serviços públicos de transporte coletivo deve abranger a regulamentação e fiscalização do serviço de transporte escolar, fretamento e transporte especial de passageiros? Sim, também está incluída. Tem uns que está na cara, né? Se olha assim, não tem como fugir, não tem pegadinhas. A organização e gerência dos estacionamentos em vias e locais públicos, também. Organização e gerência das atividades de carga e descarga em vias e locais públicos. Ora, se abrange organização e gerência dos estacionamentos, logicamente vai abranger também carga e descarga. Ou então os dois estariam fora, ou os dois estão dentro. Então, está certíssimo aqui o 2 e 3. A organização, gerência e prestação direta ou indireta de transporte escolar na zona rural, correto. A administração dos terminais rodoviários e urbanos de passageiros, promovendo sua integração com os demais meios de transporte, inclusive o cicloviário, certíssimo aí. Então, também todos os itens estão corretos na terceira questão. Todas essas 5 situações aí abrange a permissão ou concessão de serviço público de transporte coletivo. Quarta questão vai dizer o seguinte: professor, vou marcar logo B. Se a segunda foi todos, a terceira foi todos, a quarta vai ser todos também. Calma aí que olha o nome. Instituto de Pegadinhas, Suarinho 2020. Então vá com calma, não vá muito ligeiro não, que é pior que a banca FCC. A permissão à concessão do serviço por transporte coletivo deve abranger a administração de fundos de melhoria de transporte coletivo, provenientes de receitas de publicidade no sistema, aluguer de lojas nos terminais, receitas diversas, taxas de embarque, rodoviários e outras taxas que venham a ser estabelecidas por lei. Ok, certíssimo.
É aquela história, também tá na cara, não tem, tipo assim, não, professor, mas isso aqui, não, tá aí, ó, a administração dos transportes provenientes de receitas, de publicidade, aquela partezinha, aquela, o final do ônibus, que tem lá, aquela propagandazinha, que ali é permitido, não é proibido, não. Ali serve até para, é uma forma do dono do ônibus, da empresa de ônibus, ganhar o dinheiro e não aumentar tanto a tarifa. Então, tipo assim, ó, você já está ganhando com a publicidade. Tem aqui a TIM, a Viva, a Oi, a Pintos, o Paraíba, seja lá quem for, fazendo propaganda aqui e pagando aquela propaganda. Então, vai incluir aí também essa publicidade no sistema, aluguéis de loja, nos terminais. Então, tem um terminal de ônibus, lá tem um pontozinho que a pessoa vai colocar a venda dela, também aluga aquela loja no terminal, receita diversa, taxa de embarque rodoviário e outras taxas que venham a ser estabelecidas por lei. O transporte de trabalhadores urbanos e rurais, que será feito por ônibus, se atendida às normas de segurança estabelecidas em lei. Certíssimo, também vai abranger. A organização e gerência, quando for o caso, de transporte coletivo de passageiros por via marítima. Certo também, né? Não, aqui é pegadinha. Não é por via marítima. Olha a pegadinha boa. É por via férrea. Cuidado com isso aí. Eu acho que tem um acento no E. Férrea, tem. Tem a sílaba tônica no FE, então tem. Não tem como errar essa dicasinha que eu aprendi. Essa foi na segunda série. Férrea, só falar mais forte a tônica, pronto. Mas confirme aí, se tem ou não tem mesmo. Então, o gabarito é o quê? O gabarito aqui não tem gabarito, né? O professor cria as pegadinhas e esquece de fazer o gabarito. Então, risca aqui um bichinho bem aqui que dá certo. Estão corretos os itens 1 e 2. Pronto. Só riscar aqui dá certo. Ninguém viu. Todos os itens não, somente o item 1 não, somente o item 2 não, somente o item 3 não, o item 3. Aula ao vivo é assim. Não tem, que o professor tem que se virar. Se fosse gravado, opa, cancela a aula, ajeita isso daqui, grava de novo. Agora, com 1 hora e 15 minutos de aula, eu vou cancelar, não tem nem perigo. Se fosse no presencial, ia cancelar? Não ia. Então, pronto. Risca um bichinho aí, 1 e 2 está certo e pronto. Ajeita no seu material. Isso daí. Prometo não errar nos próximos. Então, bora lá. Artigo 193 vai dizer o seguinte: o transporte coletivo terá uma tarifa condizente com o poder aquisitivo dos usuários e com a qualidade do serviço prestado. Foi o que eu acabei de dizer. A tarifa, né? Tem que. Por isso que às vezes aumenta 20 centavos, 10 centavos na tarifa e é uma confusão. Por quê? Porque realmente dói no bolso daquela pessoa que usa todo santo dia. Tem pessoas que usam às vezes 4, 5 por dia para poder chegar no trabalho. Então, 10 centavos para ela já é 50 centavos por dia. Então, realmente, tem que tomar cuidado quando for aumentar essa tarifa, que tem que ser condizente com o poder aquisitivo dos usuários e com a qualidade dos serviços prestados. E ao concessionário e permissionário será assegurada a compensação justa pelo capital empregado. É aquela história, é uma balança. O concessionário e o permissionário, eles querem ganhar dinheiro, que estão prestando um serviço ali. Agora, se o usuário também não pode só simplesmente chegar e pagar o valor que está querendo, não. Então é sempre o município ele fica no meio dessa balança. O dono da empresa quer aumentar a tarifa, o município não pode deixar, porque também está pensando no poder aquisitivo dos usuários, mas também ele tem que pensar um pouco no dono, então fica nesse meio termo. Falar, cuidado com tarifa, não é taxa. Sim, pode sim, perfeitamente. Boa dica aí. Aqui, se tirar a tarifa e colocar taxa, vai estar errado. Então, bem interessante aí a observação que foi feita. Beleza. Artigo 194. Esse daqui eu vou até sair da tela. E depois não digo que eu não avisei. Aqui é importantíssimo. As empresas concessionárias e permissionárias de transporte coletivo urbano e rural, os dois, do município, obrigação a reservar espaço suficiente para uma cadeira de rodas próximo ao assento do motorista, a fim de atender usuários portadores de deficiência física,
Então tem que ter um assento, um espaço, aliás, suficiente para uma cadeira de rodas próxima ao motorista. Destinar 2 assentos para os deficientes físicos, mulheres grávidas ou idosos na forma da lei. Garantir a gratuidade para os menores de 6 anos. Conceder aos estudantes devidamente matriculados o abatimento de 50% na tarifa normal em todas as linhas e horários do sistema de transporte coletivo do município, que é o conhecido como Vale Estudante, né, os 50% de abatimento. Garantir a gratuidade aos maiores de 65 anos nos termos da lei. Cuidado que a banca pode colocar por extenso, colocar 70 para confundir. Cuidado, é bem parecido, por extenso na hora da prova, então cuidado, é 65 anos. Suarinho fez um bizu para isso daqui, dada a importância que é grande demais. E o bizu é o seguinte, eu gravei aula até de azul para combinar aqui com esse bizu. Eu tenho certeza que vocês lembram dessa propaganda aqui, faz um 21. Aí tem gente que vai dizer, não, professor, não lembro não, é do meu tempo não. A minha esposa, ela é 2 anos mais nova do que eu. Aí eu conto essas coisas. Não, nesse tempo aí eu era muito nova. Eu disse, eu também não era não. Só tinha 2 anos a mais. Mas ela disse que não lembra. Tenho certeza que vocês lembram isso aqui. Faz um 21. Aí depois pegaram, acho que é Ana Paula Arosa, acho que é o nome dessa mulher aqui, que não faz mais nem novela. Pegaram a meninazinha novinha, a cara dela também, e fizeram também a propaganda com ela também. E era faz o 21, a década de 2000, 2002, 2003, ah, Maria, toda hora passar, faz um 21, não sei o quê. Então você vai lembrar, olha aí, gente dizendo que lembra, mas tem a maioria ficaram calada aí para dizer que é muito velho. Você vai lembrar aqui do 021 506 65. Que é isso, professor? Lembre, decore, 021 506 65. O cara chega na hora da prova, o cara perguntar assim, qual é seu RG? Aí você 021 506 65. Seu CPF, aí você 021 506 65. Lembre, anote no seu telefone aí. Tem aquele número de São Paulo, não sei se vocês também recebem, mas antigamente o número de São Paulo é quando a pessoa estava devendo, né? Aí ficava, mas hoje em dia não é não. Você não está devendo ninguém, mas fica o pessoal ligando, oferecendo cor de presídio, de tudo no mundo. Aí você bota, vou ligar o 011 aí para você, aí você anota desse jeito, 021 506 65. Professor, não entendi ainda por que eu tenho que decorar esse 021. Muito simples. 02, você vai lembrar de 2 assentos para quem? 2 assentos para deficiente físico, mulheres grávidas ou idosos. Você vai lembrar de quê? Um espaço suficiente para cadeira de rodas próximo ao motorista. 50% de gratuidade para os estudantes. 6, a gratuidade para os menores de 6 anos. Então, 50% aqui, ó, conceder aos estudantes abatimento, acho que eu falei gratuidade, abatimento de 50% na tarifa normal. E o 65 é a gratuidade aos maiores de 65 anos. Então, lembre desse númerozinho, 021 506 65. Combina, ó, 021 506 65, 021 506 65, que você vai acertar essa questão na hora da prova. Então, são 2 assentos, deficiente físico, idosos, 1 para cadeira de roda, 50% para os estudantes, menores de 6 anos vai ter a gratuidade, e gratuidade também para os maiores de 65 anos na forma da lei. Então, faz um 21, acerta a questão na prova e pronto. Dando continuidade, os serviços de transporte coletivo de passageiros serão delegados através de contrato de concessão ou permissão, mediante processo licitatório contendo, entre outras formalidades exigidas pela legislação específica, o seguinte: identidade da linha, itinerário, horário de operação ou frequência, condição de prestação de serviço, obrigações assumidas pela empresa operadora, prazo de duração do contrato, condições de prorrogação, renovação e a frota. Beleza, tá acabando, já começaram as questõezinhas aqui. Esse daqui é interessante, também novidade, ó, incluído pela Lei Orgânica Municipal número 27 de 2016. Artigo 197-A, vai dizer o seguinte: a segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio nas vias públicas compreende
educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. 2. Compete no âmbito do município. Cuidado, lá na Constituição Federal ele inclui o Estado, inclui o Distrito Federal. Aqui na lei orgânica do município é só o município, porque a lei orgânica de Teresina não poderia incluir o Estado aí, dizer que compete ao Estado. Não, quem vai dizer isso é a Constituição Estadual. Então, cuidado com essa pegadinha. A Constituição Federal fala de Estado, Distrito Federal e municípios. Aqui é só o município. Compete ao município, aos respectivos órgãos ou entidades executivas e seus agentes de trânsito estruturados em carreira na forma da lei. Tranquilo? Vamos resolver agora 4 questões para finalizar a nossa aula. Essa parte final aí da política agrícola é agora. Deixa eu voltar aqui, peraí. Pronto. Aqui já foi. 190 a 204. Vamos agora 237 a 244. Tratar aí do meio ambiente, também está incluído aí. Então, bora lá. Quinta questão, Instituto Pegadinha Soarinho, sobre a Lei Orgânica de Teresina, assinale o item incorreto. O item A vai dizer: a política agrícola será formulada e executada no município nos termos do disposto na legislação municipal. Ficam destinadas para fim de assentamento de colonos as terras pertencentes ao município na zona rural, excluem dessas áreas a preservação ambiental prevista em lei. O poder público municipal utilizará assistência técnica à extensão rural, o armazenamento, o transporte, o associativismo, cooperativismo e divulgação das oportunidades de crédito e incentivos fiscais como principais instrumentos para o fomento da produção rural. O poder público construirá armazéns e silos para uso adequado por parte dos produtores do município e o poder municipal poderá desenvolver programas de produção de sementes e mudas. E aí, qual o gabarito? O que é que vocês marcariam aí como incorreto? O item A. Já perceberam aí a pegadinha? Iria na D. A D e E eu coloquei de propósito as duas questões. Mas o seguinte, parabéns, plataforma 3 que marcou o item A, eu esqueci o nome, não sei se é Luana ou é a Gleisiane que está na plataforma 3, Luana, né? Pronto, porque é o seguinte, isso daqui, até você, Luana, que acertou, se cai na prova, muita gente vê como uma questão correta, porque nós estamos estudando a lei orgânica do município. Faz horas que eu falo legislação municipal, é a lei municipal, pá. Aí no item A coloca assim: a política agrícola será formulada e executada no município nos termos dispostos na legislação municipal. A pessoa, bonito, ótimo, realmente, a política agrícola vai ser exercida na forma da legislação municipal. Ok, mas aí é que está a pegadinha de prova. É por isso que eu fiz a questão. Porque no artigo 198 da Lei Orgânica de Teresina, ele vai dizer: a política agrícola será formulada e executada no município nos termos do disposto na Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica. Olha o tamanho dessa pegadinha. Então, não é só na Lei Orgânica, é na Constituição Federal, Constituição do Estado do Piauí e na Lei Orgânica Municipal. O restante aqui está tudo correto. E o que eu quero trabalhar com vocês é o item D e o item E. Por quê? Porque o item D fala assim: o poder público construirá, está dizendo que ele vai construir armazéns e silos para uso adequado por parte dos produtores do município. Silos, para quem não sabe, é uma espécie de local para armazenar alimentos. Armazém, todo mundo sabe o que é. Então, cuidado, está certo o item D. O poder público construirá armazéns e silos para armazenar para uso adequado por parte dos produtores. O item é: o poder municipal poderá desenvolver programas de produção de sementes e mudas. Olha isso daqui na prova. Olha o peso que isso aí tem na prova. Porque ele tem a obrigação, ele construirá armazéns e silos. Mas ele poderá.
desenvolver programas de produção de sementes e mudas. Não é obrigado, ele pode desenvolver esse programa de produções. Portanto, item A é o nosso gabarito, está errado aqui essa parte final. Não é só legislação municipal. Engloba aí Constituição Federal, Constituição Estadual e lei orgânica. Sexta questão. Também vai pedir o item incorreto. Sobre a lei orgânica Teresina, assinale o item incorreto. O município deverá atuar no sentido de assegurar a todos os cidadãos o direito ao meio ambiente ecologicamente saudável e equilibrado, bem como bem de uso comum do povo, melhor dizendo, e essencial à qualidade de vida. Item B. Para assegurar efetivamente esse direito, o município deverá articular-se com órgãos estaduais, regionais e federais competentes e, quando for o caso, com outros municípios, objetivando a solução de problemas comuns relativos à proteção ambiental. C. Nas licenças de parcelamento, loteamento e ocupação do solo, bem como sua fiscalização, o município exigirá o cumprimento da legislação de proteção ambiental emanada da União e do Estado, além da legislação específica do município. D. As empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público deverão atender rigorosamente aos dispositivos de proteção ambiental, sob pena de não ser renovada a concessão ou permissão pelo município. E. A exploração de jazidas supridoras de materiais para construção civil só será permitida em área previamente estabelecida pelo município, obedecendo às diretrizes fixadas em decreto municipal, sendo feito sempre estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. E aí, o que é que vocês marcariam nessa daí? Se fosse na prova, olhou aí A, B, C, D, E, pode errar aqui, não tem problema não, faz vergonha não, até melhor errar mesmo, porque já verifica, iria no item E como incorreto. Por quê? Porque quem está marcando o item E incorreto está marcando por quê? Eu quero saber se vocês realmente estão observando o erro. Exatamente, muito bem. Observou bem direitinho o erro. A exploração de jazidas supridores de materiais para a construção civil só será permitida em área previamente estabelecida pelo município, observar diretrizes fixadas em lei e não em decreto municipal. Professor, onde é que eu ia ver isso daí? Ah, isso aqui as bancas fazem pegadinha desse tipo. O restante aqui todo está correto. E você observa aí que quando ele vai falar de meio ambiente, ele está sempre falando aí do município, com o estado, com a União, porque meio ambiente envolve todo mundo. Beleza? Sétima questão, tá acabando. Sobre a lei orgânica Teresina, assinale o item incorreto novamente. Aliás, a sétima é a mesma sexta. Exato, a mesma coisa. Então vamos pular para o oitavo. Instituto de Pegadinha Soarinho 2020. Considera-se de preservação permanente, para efeito dessa lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas. O item 1. Em altitudes superiores a 500 metros, nos campos naturais ou artificiais, as florestas nativas ou as vegetações campestres. Cuidado com essa parte aí. É uma parte que sempre as bancas gostam de cobrar. Isso daí já foi cobrado até na Constituição do Piauí, uma questão sobre isso daí, essas áreas aí de preservação permanente. Esse é o artigo 242 da Lei Orgânica, e eu vejo com muita força. Esse primeiro item, ele foi alterado pela Lei Orgânica Municipal 19, de 2001. Então, assim, toda atualização é importante, porque tem muito aluno que estuda pelo material desatualizado. Então, para ele, isso daí não existe, não tem na lei dele. E aí a banca cobra, ele acha que está errado. Então, por isso que todo tópico que teve alteração, que foi atualizado, que foi incluído, ele é importante. E esse primeiro aí está correto. Considera preservação permanente em altitudes superiores a 500 metros nos campos naturais ou artificiais, as florestas nativas ou as vegetações campestres. Tá certo? Cuidado com essa altitude aqui, né? Altitude superior a 500 metros. 2. Ao longo dos rios ou de outro qualquer curso d'água em faixa marginal e ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios de águas naturais ou artificiais. Certo? Aqui também considera-se preservação permanente. 3. Nas nascentes, mesmo nos chamados olhos d'água, seja qual for a situação topográfica, e no topo de morros, montes e serras. Também
isso é a área de preservação permanente. 4. Nas encostas ou parte destas, com olho d'água superior a 90 graus, equivalentes a 100% na linha de maior declive. Professor, que é isso? Até física tem que saber? Não, não precisa saber física, mas tem que memorizar. E é considerado, sim, preservação permanente, as encostas ou parte destas com olhos d'água superior a 45 graus e não 90 graus. Cuidado com isso daí. A linha é nas encostas ou parte destas com olho d'água superior a 45 graus, equivalente a 100% na linha de maior declive. Então, o item 4 está errado por conta disso daqui. O restante está certo. 100% está certo, o resto só está errado aqui. Não é 90 graus, é 45 graus. 5. Nas restingas, como fixadores de dunas ou estabilizadores de mangues, nas bordas dos tabuleiros ou chapadas e nos sítios arqueológicos. Certíssimo aí a quinta. Então está correto 1, 2, 3 e 5. Gabarito, item D de dado. Beleza? Com isso, finalizamos aí nossa primeira aula. Já acabou, passou 1h30 aí voado de aula da Lei Orgânica do município de Teresina. Tratamos aí todos os artigos. Ainda iremos tratar da Lei Orgânica no nosso curso. Iremos trazer aí umas questões, mas a parte aí que foi cobrada, esses artigos aí, foi visto nessa aula aqui com vocês. Tentei trazer de uma forma bem didática, bem objetiva. Como eu falei no início, é legislação, então muitas vezes é lei, não tem para onde fugir, é um pouco, às vezes, cansativo, é um pouco denso, é um pouco pesado, mas a gente traz uma questão, traz um bizu, explica de outra forma, e aí fica mais fácil o raciocínio de vocês, fica mais didático, mais objetivo, e consegue compreender de uma forma mais fácil. Beleza? Quero agora a opinião de vocês aí, saber se foi tudo ok. Mas o curso aqui é nosso, primeira aula hoje. Conforme vocês, nós a gente vai conversar aqui, conversar no grupo, a gente vai adaptando para as próximas aulas. Então, foi excelente, muito obrigado. Eu que agradeço aí pela presença, mais de 1h30 aqui, foi muito bom. Eu que agradeço. Queria também aqui já destacar com vocês o nosso cronograma, né? Obrigado, excelente. Eu agradeço demais aí o carinho de vocês, porque trabalhar uma legislação dessa, que não é assim, por si só, ela não é muito didática, ela não segue uma linha de raciocínio. Então, a gente tem que bater muito cabeça para poder facilitar, para poder tornar mais objetivo, para você compreender esses dispositivos. Eu não gosto muito de decoreba, de estar lendo a legislação, eu gosto de explicar, de entender, você entender o fundamento das coisas, mas o nome do assunto é legislação municipal. Vai ter que memorizar, vou ter que ler alguns artigos aqui, não tem como fugir disso daí. Beleza? Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. Muito bom. Aula, muito obrigado. Refrescando as ideias, muita coisa para lembrar. Realmente tem muita coisa aí, agradeço demais. A internet não colaborou, mas ainda bem que fica gravado, né? Você tem dado grande incentivo e estímulo aos estudos. Gratidão. Eu que agradeço aí pelas mensagens, reconhecimento. Então, só reforçando aqui o nosso cronograma, nossa próxima aula será dia 16/4, se eu não me engano, é quinta-feira, né? É quinta-feira, próxima quinta-feira pela manhã, 10 horas até 11h30, depois logo na sexta-feira já tem outra, dia 20, dia 22, segue esse cronograma. Pode ter alguma alteração? Pode. A gente pode antecipar, pode passar para outro dia, pode mudar os horários, como eu falei, o curso aqui é nosso. O curso não tem nada fixado daqui, acabou, não. Aqui é para o que for melhor para vocês, a gente vai conversando no grupo e vai estabelecendo esses horários, esses dias aí, para estar tratando essas aulas aí. Beleza? Mais alguma coisa? Querem comentar aí mais com alguma dúvida? Algum tópico que quer que eu comente novamente? Ou deu para clarear tudo? Foi bem. Já está definida qual será a legislação 16, já, só não estou lembrando aqui agora, porque eu já preparei os materiais, não estou lembrando, mas eu falo lá no grupo, mas já está definido. Se eu não me engano, no dia 16 são várias legislações, acho que não é só uma específica, não. Vai ter dias também do estatuto, que é bem grandinho, tem que trabalhar muito bem com ele.
Pois beleza? Qualquer coisa, continua lá no grupo. Vou já pegar aqui o celular para observar se tem alguma mensagem lá. Quem não conseguiu vai ficar gravado. Agradeço demais a presença de vocês aqui ao vivo. Espero todo mundo dia 16 pela manhã. Espero que todo mundo possa ir. E vamos lá. Valeu, forte abraço a todos.